Já assistiram a aula da professora Iris, não é? Super divertida, cantando e aprendendo a encaixar as palavrinhas, né? Que rimavam nos textos. Agora, presta bastante atenção, que é aula de matemática. Eu sou a professora Josiane Santos e qual será o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é: vamos repartir? E aí, você gosta de repartir as suas coisas com algum amiguinho, com algum irmãozinho, com a sua mãe? Quando você tem algo que quer repartir, você consegue repartir com alguém? Pois é, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, sobre repartir, tá certo? Mas eu não estou sozinha, tem alguém que está no chat hoje, tá? Na minha aula. Vamos dar um olá bem especial para a professora Kátia. Pensou que era a professora Iris, né? Não, mas hoje é a professora Kátia. Então, olá, professora Kátia. Olá, tudo bom? E aí, vocês estudantes estão ligadinhos para repartir? Muitas curiosidades a professora Josiane vai trazendo, hein? E a gente vai aprendendo e descobrindo novas coisas. Vamos ver? Pois é, isso mesmo, professora Kátia. Mas antes de iniciar a aula propriamente dita, antes de entrar com o conteúdo, tá certo? Eu quero agradecer a presença da intérprete de Libras, Maria Helena. Vamos dar um muito obrigada a Maria Helena por deixar a minha aula mais acessível, perdão. Sem a presença da Maria Helena, eu não conseguiria jamais chegar a todos os meus alunos surdos, tá certo? Quero agradecer também a equipe da produção, porque sem a Maria Helena, sem a equipe da produção e sem todos que fazem parte desse conjunto aqui, eu jamais conseguiria chegar com essa aula a todos vocês, tá certo? Espero que vocês gostem. Mas o que será que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos aprender a ideia de repartir. Mas na frente eu vou dizer, tá certo? Outra palavrinha que pode substituir a palavra repartir. Mas como vocês são pequenininhos, então a gente trabalha a ideia de repartição. Repartir, mas será que é repartir de qualquer forma, professora Kátia? Você acha que é repartir de qualquer maneira? Acho que não é de qualquer maneira. Pois é, isso mesmo, a professora Kátia está certíssima. Quando eu falo em repartir, não é repartir de qualquer forma não, tá certo? É repartir em partes iguais, tá certo? E aí, mas o que é repartir? Eu acabei dando a resposta antes, tá certo? Repartir é o ato de separar em partes iguais, tá certo? Então, a gente vai aprender hoje a fazer a separação em partes iguais para todo mundo, tá certo? Então, aqui eu já vou logo dando o esquente. Vocês já devem ter observado que aqui eu tenho 4 copos na minha mesa e os copos estão todos, ó, de monstrinho. Será que faz lembrar alguma coisa? Eu acho que sim. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, eu tenho 4 copos. Um copo laranja, um copo vermelho, um copo azul e um copo cor-de-rosa. E aí, eu tenho alguns lápis aqui coloridos, tá certo? Lápis de canetinhas coloridas azuis, amarelas, vermelhas e rosas. E aí, eu tenho uma quantidade X de canetinhas e eu quero repartir em partes iguais. Eita, professora, mas em que partes você quer repartir? Olha, eu tenho 4 copos, então vou contar quantas canetinhas eu tenho, tá? E eu quero que a professora Kátia me ajude a repartir em 4 copos diferentes. Agora tem uma coisa aí, tá certo? Eu quero que em cada copo fique a mesma quantidade de canetinhas, tá certo? Vamos contar, né? Quantas canetinhas tem, né? Vamos, professora Kátia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho 16 canetinhas coloridas nas cores que eu acabei de falar. E eu tenho 4 copinhos. É como se cada copo desse representasse uma pessoa. Inclusive, eu tenho até um exemplo no slide, tá certo? Com esses copinhos também. Mas aí eu vou fazer aqui, para você ficar de olho nessa mesa, tá? Então, eu quero que a professora Kátia me ajude a repartir 16 canetinhas para 4 copinhos diferentes. É como se fosse 4 estojos, tá? Eu vou iniciar colocando uma cor para cada um.
Olha, Muito bem, professora que legal, Kátia. para ficar todo mundo igual, tendo as mesmas cores também. Também, E isso mesmo. Vamos lá, continuar repartindo. O bom de repartir é porque dá possibilidade de todos, não é? Isso. Tenham quantidades iguais, não é isso? Isso mesmo. Então, sempre que você ouvir a palavra repartir em partes iguais, lembre-se que todos que fazem parte. Aqui, no caso, eu trouxe copos, tá? Para representar como se fossem as pessoas, né? Então, sempre que você quiser repartir algo com alguém, você precisa repartir, tá? Agora, nesse momento, vocês precisam aprender a repartir em partes iguais. E aí, quantas canetinhas será que ficou em cada copo? Lembra que a professora Kátia disse que colocou em cada copo uma canetinha da cor que eu trouxe, porque lembra que eu trouxe 4 canetinhas de cada cor, tá? 4 canetinhas rosas, 4 canetinhas vermelhas, 4 azuis e 4 amarelas. E aí, o que foi que a professora Kátia fez? Ela foi colocando uma canetinha de cada cor em cada copinho. E no final das contas, cada copinho ficou com 4 canetinhas. Eu vou até abaixar aqui para vocês, ó, terem ideia, perceberem, tá certo? Eu acredito que dá para ver. Olha aí, ó. Tá vendo? 4 copinhos e cada copinho ficou com 4 canetinhas. E aí, a gente conseguiu repartir em partes iguais, não foi, professora Kátia? Conseguimos, sim. Conseguiu. E olha aí, essa é a ideia de repartir em partes iguais, tá certo? Então, ficou cada copinho, o copinho laranja ficou com 4 canetinhas, o copinho vermelho com 4 canetinhas coloridas, o azul, o copo azul com 4 canetinhas e o copo rosa também com 4 canetinhas. E aí eu vou mostrar esse mesmo exemplo aqui no slide. Fique aqui, professora Kátia, que a gente ainda vai repartir mais coisa. Bruno tem 16 lápis de cor, mas ele quer reparti-los em 4 portas-lápis. Foi a mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Só que aqui no exemplo é Bruno. Ele tem 16 lápis de cor e 4 porta-lápis, que foi o que eu utilizei copos para representar o porta-lápis. E aí a gente já percebeu que para repartir em partes iguais, Bruno precisou colocar 4 lápis de cor em cada copinho, que foi o que a gente acabou de fazer aqui na nossa mesa. Agora eu vou deixar tirar os copinhos, tá certo? E aí a gente vai trabalhar de outra forma. Os copinhos a gente ainda vai utilizar. A gente pode aumentar a quantidade de copinho, diminuir, tá certo? Na primeira ideia, a gente repartiu as canetinhas, tá? Para 4 copinhos, é como se fosse 4 pessoas. Agora quero repartir, professora Kátia, essas fichas aqui, ó, tá certo? Que são baralhos, tá? Olha aqui, ó, são baralhos que eu tenho aqui. E eu tenho 15 cartas de baralho. E eu quero repartir de forma igual para 3 pessoas. Vamos dizer que esses copos estão representando 3 pessoas. Eu vou chamar depois um outro amigo para jogar com a gente, tá? E aí eu quero que você consiga repartir para 3 pessoas diferentes. Quantas cartas será que vai ficar para cada pessoa? Será que a professora Kátia vai conseguir fazer isso? Então, vou repartir para os 3, não é? 2, 3. Olha aí, ela separou aqui, ó, 3. Para cada montinho desse que ela vai montar aqui, vai representar uma pessoa. Agora ela colocou mais outra cartinha, já está com 2 cartinhas cada pessoa. Agora 3 cartinhas. E agora 1, 2, outra de novo, né? 4 cartinhas para cada um. E 5 cartinhas. 5 cartinhas. Vamos conferir. Cada amiguinho ficou com 5 cartinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. A professora Kátia repartiu de forma correta? Corretíssima. Por quê? Como eu disse que ela teria que repartir a quantidade de cartinhas que ela tinha na mão para 3 pessoas, porque eu ia precisar de 3 jogadores, né, nesse jogo. E aí, o que foi que ela fez? Ela estava com 15 cartinhas na mão e repartiu em partes iguais para ela, para mim e para outra pessoa que vai chegar depois para jogar. E aí ficaram 5 cartinhas para cada amiguinho.
Ninguém ficou com cartinha mais, nem ninguém ficou com cartinha menos, né, professora Kátia? Todo mundo ficou com a mesma quantidade, tá certo? E agora vamos ver aqui, tá? Eu tenho aqui 6 bonequinhos de Lego, certo? Mas o pessoal da produção, eu tenho 2 pessoas, né, na produção que fica aqui. É o Dene, tá? E o Jonaci. O Jonaci fica operando e o Dene, né, o nosso produtor. E aí vamos ver. Eles gostam muito de brincar de Lego. Só que aqui eu tenho 6 bonequinhos de Lego e eles estavam brigando porque não estavam sabendo repartir em partes iguais, professora Cátia. Será que você consegue ajudá-los? Tem que ficar a mesma quantidade de bonequinhos para cada um deles. São 2 pessoas, tá? E cada um vai ter que ficar com a quantidade exata de bonecos. E aí, quantos bonecos vai ficar para Jonaci e quantos bonecos vai ficar para Dene? Como pode colocar aqui na 6 frente. bonequinhos, podemos colocar aqui, ó, 3 para Jonaci. E podemos colocar aqui também, ó, 3 para a Dene, para que eles tenham a mesma quantidade. As mesmas quantidades. Olha, eu vou botar até assim para facilitar, tá vendo? Olha aí, ó. Agora sim ficou correto, né? Porque Dene queria ficar com mais que Jonaci. Mas a professora Kátia foi e explicou que para poder eles ficarem com a quantidade exata, em partes iguais, então eles precisavam aprender a repartir. E aí, nessa repartição, né, nessa separação, divisão, a professora Kátia fez o quê? Colocou 3 bonequinhos para cada um. Aí todos eles, os 2, ficaram com a mesma quantidade de bonecos. Então a professora Kátia repartiu a quantidade de bonequinhos em partes iguais. Às vezes também os estudantes vão separar bola de gude, sabia? E às vezes também não sabe separar, não é? Separar, fica em dúvida. E aí você pode fazer o processo da mesma forma como a professora Kátia, fazer assim, ó. Um para outro, um para outro, até acabar e aí ver que ficou a mesma quantidade para cada pessoa, dependendo da quantidade de amigos que tiver para jogar, né? Isso você mesmo. Pode repartir bola de gude, você pode repartir, por exemplo, se você tiver uma quantidade X de confeito, se quiser repartir para seus amiguinhos, aí vocês juntam a quantidade de amiguinhos, lembrando que tem que repartir em quantidades iguais, tá certo? Não é? Você pode repartir outras coisas também em partes iguais. Você pode fazer isso na sua casa, não é? Por exemplo, se você tiver 2 laranjas e quiser dar outra laranja para seu irmãozinho, aí você descasca a laranja para você e descasca a outra laranja para o irmãozinho, né? Pede a sua mamãe para fazer isso, tá? Porque criança não pode pegar a faca, certo? E aí você vai dar uma para o seu irmão e uma para você. E os 2 vai ficar com a mesma quantidade, repartindo em partes iguais. 2 laranjas para 2 pessoas, tá certo? Obrigada, professora Kátia. Por nada. E aí, crianças, vocês gostaram de aprender a repartir, a separar em partes iguais? Pois é, vamos relembrar o que foi que aprendemos hoje, né? Compreendemos a ideia de repartir igualmente. E quando a gente reparte igualmente, a gente está fazendo a ideia de repartir, mas é a mesma coisa que fazer uma divisão. É você dividir com o outro em partes iguais. Se você tem algo e quer compartilhar com alguém, dividir com alguém, você divide em partes iguais. Então, essa é a ideia de repartir, tá certo? Mais na frente, quando vocês forem maiores, vocês vão aprender com outro nome, que é esse que eu acabei de falar, divisão, tá certo? Então, resolvemos algumas operações onde observamos o significado de repartir em partes iguais. Que operações foram essas, professora Josi? As canetinhas coloridas que a gente teve que repartir para 4 estojos, os bonecos de Lego que a gente teve que repartir para 2 pessoas, que no caso foi o Jonaci e o Dene, as fichas do jogo que eu disse, tá certo? Aqui, ó, do baralho, que a gente teve que repartir as cartas de baralho para 3 pessoas diferentes, né? Vocês devem ter percebido a maneira como a professora Kátia foi fazendo, né, a separação, né? Como ela foi repartindo para cada um, sempre em partes iguais. Agora vamos para o desafio. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que com certeza vocês vão conseguir fazer esse desafio. Com a ajuda de um adulto,
Divida 8 bananas para 2 macaquinhos. Olha aí, eu tenho 2 macaquinhos, mas eu tenho 8 bananas. E eu não quero que eles fiquem brigando e que ninguém coma mais banana que o outro. E aí eu quero que você faça essa separação. Reparta a quantidade de bananas em partes iguais para os 2 macaquinhos. Se tiver dúvida, pede ajuda a um adulto, tá certo? Espero você amanhã. Obrigada, professora Kátia. Por nada. E fiquem aí que ainda tem aula, hein? Isso mesmo. Tchau, crianças. Um cheiro bem grande no coração. Tchau.